Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes, daqui a pouquinho às 7h30 da noite, a bola rola no estádio Serra Dourada para Atlético e Boa, Campeonato Brasileiro Série B. O nosso WhatsApp é o 628599.000, mande sua mensagem e faça o programa com a gente. Estão comigo aqui hoje o Jean Damas e o André Isaac. Daqui a pouquinho, boa noite dos comentaristas. E como o jogo é daqui a pouquinho, Atlético e Boa, vamos com as informações do Dragão, que tem novidade de última hora. Elas vêm com o Eric Maravilha. Mexido. O Atlético volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta noite contra o Boa no Serra Dourada com 4 modificações. Saíram do time o lateral direito Jonas, o volante Pedro Bambu, o lateral esquerdo Vitor Oliveira e o atacante André Luiz. Para as entradas de Matheus Caramelo na direita, Mahatma Gandhi na esquerda, Renan Foguinho no meio e Juninho no ataque. A contusão do atacante Júnior Viçosa parece ser muito mais grave do que a comissão técnica esperava. Tanto é que a diretoria já trabalha com a hipótese de contratar outro centroavante. Viçosa só voltaria a jogar um jogo oficial na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu tô vendo pouquíssima alternativa. Sinceramente, eu estou sendo muito sincero, estou vendo alternativas muito pequenas, muito pequenas. Muitas vezes é pelo mercado também. Rapidinho o Atlético, porque a bola rola daqui a pouco, e a novidade de última hora não é a escalação do Mahatma Gandhi na esquerda, e sim a continuidade do Vitor Oliveira. A escalação do Atlético, viu, André, Jean e amigos, com o Roberto, o Matheus Caramelo, Adriano Lino e o Vitor Oliveira. No meio-campo, Marcos Vinícius, Renan Foguinho, Luciano Sorriso, além do Jorginho. Daqui a pouco tem o Hélio espanando com o empresário do Jorginho. Na frente, o Iago, junto com o Juninho, que está de volta. Para a gente arrematar o jogo, temos aqui a escalação do Boa também. A escalação está prontinha do Boa, que pega o Atlético daqui a pouquinho. Vamos com a cartela da escalação do Boa. João Carlos, Eric, Thiago Carvalho, Ciro Sena e Marinho Donizete, Vinícius Rez, Wellington, Thomas e Clebson, o Alisson Pikachu e o Fernando Caranga. Esse Fernando Caranga é perigoso, hein, André? Boa noite. Perigoso. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Jean. Um abraço para você ligado na PUC TV. Eu tô com medo desse jogo do Atlético. Essa escalação é muito fraca. O time está muito fragilizado nas laterais. No gol, o Roberto muito inseguro. O ataque, a gente não imagina o Atlético fazendo gol sem o Júnior Viçosa. Então o Atlético está num momento complicado e delicado do campeonato. Justamente numa situação em que precisa vencer para se reabilitar. E enfrenta um time do mesmo tamanho do Atlético. Eu estou com medo desse jogo. Tá temeroso também, Jean? Boa noite. Boa noite, Wender. Uma noite abençoada para você de casa. Boa noite, André. Tô com medo. Até por isso que o André disse. Nem tanto pelo Boa, né? Mas pela fraqueza do time do Atlético. O time do Atlético, o titular dele, tem que jogar bem para ir vencendo. Metade do time é reserva. O goleiro é reserva, a dupla de ataque são reservas. O Renan Foguinho era reserva. O Matheus Caramelo é reserva que não joga desde o início do Campeonato Goiano. Desde o finalzinho do Goianão ali, né? Mais pro final. Jogou mais no final. Do meio pro fim, Jogou muito pouco esse ano. Jogou pouco, como fato. Encostado no time do Atlético. Aí no Campeonato Goiano ele perdeu a posição pro Pedro Bambu. Que foi improvisado ali na direita, exato. Então assim, nós ficamos temerosos. Tomara que dê certo. O trabalho foi feito durante a semana. Treinaram, buscaram ajustar algumas coisas. Achava ainda mais temeroso colocar o Gandhi, jogador que pouco jogou esse ano. Não é da posição. Seria uma improvisação nesse momento que tem tantas mexidas do Atlético desnecessária. O fato é, o Atlético vai ter que vencer na base da superação. A bola rola em 3 minutos no Serra Dourada, às 7h30, e vamos acompanhando aqui em tempo real o jogo do Atlético contra o Boa, Dragão, que vem de 3 derrotas seguidas. Sobre o Júnior Viçosa, né, já havíamos discutido ontem, talvez nem jogue mais pelo Atlético, é uma contusão de ligamentos do tornozelo, é difícil a volta dele. O André ontem, né, André,
você comentou que o Atlético deve contratar um centroavante. Tem que contratar um centroavante, porque eu vejo poucas possibilidades do Júnior Viçosa voltar dentro de um número de partidas razoável no campeonato. Não, e a gente tem que pensar também o tempo sem um centroavante. Sem um centroavante. Você contrataria também, Jean? Depende, precisa de um jogador que decida. O Hélio não está animado com as opções, você viu, né? Pois é, uma opção comum deixa o Iago e tem o Josimar. O Atlético tem 2 centroavantes. Então ele precisa trazer um que resolva. Se for um para disputar a posição com o Iago e com o Josimar, deixa do jeito que está, não vai gastar dinheiro com isso. E aí, para trazer um jogador do nível do Júnior Viçosa, que chega, veste a camisa e começa a fazer gols, nesse momento é complicado. Talvez seria quem? O Frontini? Num Botafogo da Paraíba, que pode ser eliminado. Seria um jogador assim, de Série C. De Série A o Atlético não vai trazer. E... Você falou uma boa. Seria uma alternativa interessante. Mas o Botafogo está para se classificar, né? Mas se não for eliminado pelo STJ. Ele está bem no grupo dele. E a bola já começou a rolar no Serra Dourada, Atlético e Boa. E pelo jeito, viu, o Jair Silva, empresário do Jorginho, descobriu porque o jogador não está bem nos últimos jogos com a camisa do Atlético. O Hélio falou sobre o assunto e deu uma espanada. Vamos ouvir o que disse o técnico do Atlético. Não condeno o empresário. O que eu condeno é especulação criada. Foi criada uma especulação em cima do Jorginho, em cima de 4 jogos. De 4 jogos. Então eu vou falar publicamente. Você sabe o que o empresário do Jorginho falou? A última dele? Questões táticas. Só que o Jorginho, quando sobressaiu, fazendo aqueles 4 jogos sensacionais, o Jorginho fazia tudo o que eu exijo dele. Eu tenho que respeitar um cara desse, que liga para as pessoas do clube para falar que o jogador caiu de produção por questão tática. Eu tenho que encontrar com ele e mandar ele para casa daquele lugar. Então, isso que é o problema. Esse que é o problema. E aí, Jean? Não. Guardada não, a proporção. É que eu não quis. Eu ri demais quando eu fui editar essa entrevista com o Yuri aqui. A pergunta foi do companheiro Thiago Menezes, da Bandeirantes, né? Bandeirantes 820. Aí quando o Thiago começou a perguntar do Jorginho, o Hélio fez assim, ó. Ele afastou do microfone e fez assim. Eu vou ter que falar. Eu acho que ele estava esperando a brecha para dar uma espanada. O que eu ri na hora... perguntar, né? Eu podia ter separado, mas assim, respeito ao Hélio e tal, mas ele deu uma... É agora que eu vou dar uma falada, porque eu tô com esse negócio entalado aqui. Não, e falou bem. Eu acho que empresário tem atrapalhado muito o futebol hoje. Nessa especulação, essa conversação, essa forçação de barra. Tem o bom e tem o ruim, né, Jean? A maioria é ruim, infelizmente. Né, nesse meio aí. Tudo aquilo que envolve muito dinheiro, infelizmente, parece que as pessoas tendem a se prostituir muito. Né? Exemplo da política, que envolve muito dinheiro, exemplo aí do futebol. Infelizmente, isso acontece. E aí, força o litígio, força o cara a sair na marra, né? Fica falando que tem, a todo momento... propostas. E quando o cara não joga bem, tenta colocar o jogador contra o treinador, contra o grupo. Olha aí, você teve proposta, os caras não passam mais a bola para você. Você estava lá bem posicionado, a bola não chegou. Você já não é mais o cara do time. Então esse tipo de conversa, esse tipo de movimentação que geralmente os empresários fazem é muito maléfico para o futebol. A minha primeira impressão com o empresário do Jorginho vai se confirmando a cada situação que ele apronta no futebol goiano. De um cara que apronta picaretagem. Rapaz, o cara jogou só 3 partidas bem, o cara já veio encher o saco. Já veio conversar com o clube de proposta que ele tinha de clubes do exterior, de clubes europeus, conversa fiada. Já queria aumento de salário para ganhar dinheiro do jogador. Então o Hélio tem razão de reclamar. E aí vem o cara cornetar o treinador. Quando o Jorginho jogou bem, o treinador era o Hélio. É verdade. Aí agora ele está jogando mal, a culpa é do Hélio. Ah não, gente. Como dizia o Washington Luiz, que há 7 anos nos deixou, um gafanhoto de roça alheia, esse empresário. O outro jogo das 7h30 hoje na Série B também já começou, Paraná e Sampaio Correia.
Nesse momento, o Atlético é 13º, com um empate momentâneo com o Boa, está indo a 26 pontos. E o Icasa tem 19, é o 17º nesse momento. Nós temos aqui os outros jogos dessa 20ª rodada do Brasileiro Série B. É a 20ª, isso mesmo. Hoje ainda temos Portuguesa e Joinville. Aí na sexta-feira, Icasa e Ponte Preta, América Mineiro e Vasco. Vasco que desistiu do Anderson Moreira, que foi para o Santos. Ou o Anderson que desistiu do Vasco. Exatamente. Náutico e Bragantino sábado, ABC e Santa Cruz, Avaí e América de Natal. Oeste Ceará, Luverdense e Vila Nova, 9 da noite, sábado também. Aliás, hoje você fez as contas, né, André? 18 rodadas na Série A, 18 trocas de técnicos. 18 rodadas, 18 trocas de técnicos. Só alguns times com o terceiro técnico já, né? Alguns com o terceiro técnico, 12 times já trocaram de técnico no campeonato. Apenas 8 não trocaram de treinador. Desses 8, 4 compõem o G4 do Campeonato Brasileiro. E dos 8 que não trocaram de técnico, nenhum está na faixa do rebaixamento. O Goiás é um deles. Tem um que trocou só 2 vezes, é o caso do Vitória. Mas o Ney saiu, entrou outro, o outro saiu, o Ney voltou. Já tá indo pra... já foram 2 trocas, né? 2 trocas. O Palmeiras já com 2 trocas, o Flamengo com 2 trocas, o Vitória com 2 trocas, o Criciúma também. Só. O Atlético Paranaense, o Bahia... Atlético Paranaense vai para a segunda já. O Doriva já saiu. Doriva já saiu. Né? São muitas trocas. Quem não trocou, André, de técnico? Vamos lá. Os 4 primeiros. Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Fluminense trocou. Fluminense não trocou. Trocou, uai. O Cristóvão. Não, o Cristóvão começou, desde a primeira rodada. Desde a primeira? Os 5 primeiros não trocaram. Então vamos lá. Cruzeiro, Cruzeiro... Internacional, São Paulo, Fluminense. Corinthians e Fluminense. E Corinthians, 5. 5. Goiás, 6. Botafogo, Goiás. São 7. 7. Atlético Mineiro? Não, Atlético Mineiro trocou. Não, o Levir, né? É o Levir Coupe desde a primeira o começo? Rodada. Também? Também. Porque assim que... Foi na Libertadores. Assim que perdeu na Libertadores, ele... Figueirense trocou, todo mundo... Mandaram o Paulo Autório embora. Todo mundo... Aqui, ó, já chega uma mensagem. Uma troca de técnico por rodada. O Jean falou tudo. Aí vem o Dé e complementa no caso Jorginho. Mande um abraço pro meu filho Varley Dias. Meu nome é Heloísio. Valeu, Heloísio. Tudo de bom pra você. Na verdade, o Atlético Mineiro trocou. Não, trocou. O Paulo Autório ficou as primeiras rodadas. Vamos ver isso daqui a pouquinho, André? Ademir Borges, setor oeste. Pasqueto, Goiás não tem sócio torcedor porque a diretoria é prepotente e quer cobrar valores iguais aos grandes clubes. Amanhã é 20 e 10, né? Aliás, da Série A é o único time que não tem um programa. Eu sou um dos 861 sócios Tigrão. Pago R$ 35,00 por mês e tenho acesso nos jogos do Vila como mandante, na arquibancada. Simples assim. E se o time fosse... Aí não completou aqui, mas tá beleza. Vamos aqui com mais uma mensagem para a gente ir pro intervalo. Boa noite. Amanhã a torcida do Goiás, amanhã a torcida dos R$2 vai tentar levar torcedores, já que o ingresso é R$5. Outro time que não aqui tocou é uma provocação. Técnico, que está faltando na nossa lista é o Sport Recife. Sport que está com o filho do Nelsinho Batista. Do Nelsinho Batista, qual é o nome dele, gente? Do início. Eduardo Batista. Eduardo Batista, exatamente, que era preparador físico dele, inclusive aqui no Goiás. Bom, no próximo bloco o assunto será o Vila Nova. Tigrão que sábado pega o Luverdense fora de casa e eu leio mais mensagens. De volta ao PUC TV Esportes, o Atlético continua empatando por 0-0, primeiro tempo. Falaremos nesse bloco do Vila Nova, então eu dedico esse bloco à minha amiga Nega Brechó. Um beijo para você, Nega, e também para a Maria Helena. As duas estão aqui no setor universitário, próximo à TV, acompanhando o programa. Beijão pra você, Nega. E você que gosta muito de músicas antigas, Maria Helena é o nome de uma música, de um bolero. É? A seresta. Maria Helena és tu, a minha inspiração. Eu não sabia. Ó.
Que coisa linda. Esse ritmo musical já não é assim o meu forte, entendeu? Eu gosto de outros, mas tá valendo. Maria Helena? Maria Helena, esta é pequena. Então tá aí. E 0-0 também Paraná e Sampaio Correia. Antes do Tigrão, nós temos aqui o VT dos gols mais bonitos do fim de semana. Vamos a ele? Comissão julgadora, André Isaac e Luciana Vitorino. Comissão escolhedora, né? Existe? Pré-julgadora, né? Pré-julgadora? Que aqui que decide. Daniel do Botafogo. E a curva que essa bola faz, hein, Mostra? Foi, muito bonito o gol. De 3 dedos. Eu sem ver, eu vou votar no rapaz do Paraná, mas vamos lá, não tô querendo induzir ninguém, não. Só foi eu falar o homem aí, ó, o Adailton. Hoje no Ronaldo Fenômeno, esse gol não foi eleito mais bonito. Não foi? Não. Mamãe, olha só que golaço desse morenão. Podia pegar aquele gol do Ronaldo Fenômeno que deu uma arrancada lá no Barça. E o Adailton parece que tá meio fortinho. Meio fenomenal. Romarinho, aí foram com coração, hein? Ah, já sei. Você participou, né, André? Não. Não foi esse que foi eleito mais bonito, não, é? Não, mas só de estar aí foi com coração, não foi, não? Não. O Luciano escolheu. Como diz a Luciana, sei. Aí o Diego Jardel, que não é do Vasco, ele é do Avaí. O Vasco perdeu esse jogo 5-0. Olha isso aí. Fabrício Tunaluso. O que é aquilo ali, o rapaz caindo ali atrás? Que isso, mano? Ah, que é isso, ó. Isso é Série D, André? Amistoso. Amistoso? É. Ó, mande seu voto no 8599.000 no WhatsApp. Você vai votar em quem? Eu? É. Vou votar no Adailton. E aí, André? Adailton. Eu também. Também. Mas esse rapaz aí foi bonito. O povo votou no Dato na Luz. Repete esse último aí, tem um rapaz atrás que caiu, você viu? Repete aí, por favor. Eu acho que ele caiu de uma forma estranha, né? Foi muito depois do drible. Sim. Foi muito depois do drible. O gol foi maravilhoso, mas a filmagem não ajuda. Não, o gol foi lindo. Olha lá, fica vendo. Ele machucou. Volta. O cara de cabeça erguida, hein? Olha lá, rolão. Mas hoje no Brasil Esporte, no voto do Brasil inteiro, né? Foi muito bem escolhido. Foi o gol do Fabrício. Um golaço. Golaço mesmo. Olha lá, ó. E o rapaz pegou um pouquinho pra frente no meio campo. O goleirão ali não pega de jeito nenhum. Foi bonito o gol do Fabrício. E agora o assunto... Luz que tá fora de série, né? E o Remo que tá disputando a Série D. O Remo tá bem, André? Você que é o homem de todas as séries? Tá bem. Eu torço pro Remo bem. Remo, Paysandu, Camisa Tuna. linda, azul marinho escura, torcida maravilhosa. O CR de Cristiano Ronaldo no peito. Massa demais. Lá a torcida vai, lá não tem estádio com cadeira, lá o banheiro é ruim, e o torcedor vai. Sabe quando eu passei assim a achar legal o Remo? Eu fazia um jogo aqui, Vila Nova e Remo. E aí veio um repórter da Rádio Clube de Belém, Paulo Cacheado. Bicho, ele era tão fanático no Remo, mas tão fanático, e o Remo caindo pra Série C, não tinha notícia ruim do Remo, não. É o Clube do Remo! Tentando a recuperação! E aquele povo é fanático, a imprensa vai, e eu passei a gostar. E teve uns negros bons que já passou lá no Remo, né, no Paysandu. Demais, e Arley, pô. Jogou no Paysandu. Robigol, hein? Robigol no Paysandu também. O Givanildo já treinou umas 8 vezes cada um. Charles Guerreiro no Remo. Muito jogador bom. Vamos lá então com Vila Nova, que joga sábado contra o Luverdense fora de casa. As informações vêm com a Luciana Vitorino. Os dias se aproximam para o início do segundo turno da Série B. E os jogadores do Vila continuam buscando motivos para os torcedores continuarem acreditando. Os motivos nem são muitos, mas para o atento torcedor, as últimas 3 vitórias significaram tanto que o Serra Dourada voltou a ficar bonito na última derrota. E por que não se inspirar nelas, nas últimas vitórias e nos últimos jogadores que chegaram? Começando com Júnior Xuxa, ex e casa, que chegou fora do peso, correu em busca da forma,
conseguiu e deu aquela famosa liga que faltava no meio-campo. Antes era só gol contra que saía. O Vila virou notícia nacional pela inoperância em balançar as redes. E só foi o Jaime chegar que elas começaram a balançar. Renegado. Foi desta forma que Gustavo Geladeira chegou no Colorado e hoje depositou confiança na defesa. Algo que passava longe. Felipe Macena também é outro que, ao lado de Radamés e Jefferson, compõe o meio-campo e quer dar uma resposta positiva para a torcida no segundo turno. Sabemos da importância do jogo, sabemos que a torcida compareceu no estádio, mas a vitória não veio, mas aí vamos procurar nesse segundo turno a gente sair com um resultado positivo. E será contra o Luverdense que Márcio Goiano vai testar pela primeira vez uma nova dupla na zaga: Geladeira e João Paulo. O zagueiro João Paulo acompanhou da televisão as 3 vitórias consecutivas do Vila. Coincidência ou não, depois que o jogador saiu do time. E ele volta em um momento em que não há margem para erros. Acaba agora. É o último jogo do campeonato contra o Luverdense. Depois não volta mais. A gente tem que fazer o máximo de pontos possíveis nesses primeiros jogos para aí depois começar a fazer conta. A gente tem que procurar vencer e depois pensar no resto. O astral é outro, o clima é outro, o empenho dentro dos jogos a gente está vendo que alguma coisa mudou, por isso que a gente conseguiu as vitórias. Procurar manter uma sequência positiva aí, para a gente continuar somando no campeonato e chegar aí daqui a pouco brigando para sair. O João Paulo que entra na zaga no lugar do Alisson, forma dupla com Geladeira, como informou a Luciana. A Luciana ali na matéria, ela abre uma discussão. Sim. Chegaram alguns jogadores que melhoraram o time. Sem dúvida. Definitivamente melhoraram. O Geladeira, que alguns não gostam que o chamem de Geladeira. O Gustavo Geladeira, o Xuxa, o Jaime. Esses 3 melhoraram o time. Teve um rapaz que achou ruim chamar o Geladeira de Geladeira, mas não acha ruim chamar o rapaz de Xuxa, né? O Felipe Macena, que é o menos conhecido de todos, entrou e joga direitinho. Aí abre uma discussão. Compensa contratar nesse momento? O Vila ainda tem um Boquita para estrear. Compensa gastar um dinheiro sabendo que mesmo com o time melhorando, a situação é delicadíssima, André? Porque aqui nós já comentamos o seguinte: põe os meninos da base e pensa no ano que vem. Mas e aí agora, vendo essa melhora, compensa contratar? Eu acho que às vezes nem é pôr os da base. É ver quem está no time que serve para o ano que vem. Por exemplo, não esperar, por exemplo, o Felipe Macena é bom. Não esperar chegar no final do ano para ele receber propostas de outros times para conversar com o rapaz para ele ficar. Já conversar com ele agora para o ano que vem. O Júnior Xuxa é bom jogador? Júnior, vamos ficar aqui com a gente mesmo ano que vem? Vamos fazer um pacotão aqui. Eu imagino que tem que ser assim. Agora, contratar ou não, eu não sei. Assim, parece que o Vila tá rico. Porque o Vila já está com quase 50 contratações no ano. E essa diretoria vai ter que ter habilidade demais, assim, se quiser manter uma base com os caras bons, assim, Goianão, 2ª divisão, é X. Depois, brasileiro, Série C ou Série B, é Y. Vocês aceitam? Vai ter que ter um poder de convencimento danado. Não faz isso não. Vai sim, André. Porque o Nilton Ferreira tentou fazer isso, aí os caras não quiseram ficar, aí o Vila tá nessa situação, aí foi rebaixado. Ele quis fazer isso diminuindo o que os caras ganhavam naquele ano. Isso não pode. É básico. O cara tem que ganhar, para começar no ano que vem, pelo menos o tanto que ele ganha esse ano. Concorda? Não, então vou combinar um negócio com a diretoria do Vila. Você concorda? Não gastou nada no Campeonato Goiano desse ano e foi rebaixado. O que deixou de gastar no campeonato, gasta no próximo. Tem uma diferença muito grande. O time do Vila subiu, vou dar um exemplo. O time do Vila subiu da C para B, o Frontini ganhava 15 mil. O que seria razoável, Frontini? Vamos aqui de 15 mil no Goianão, Série B 24. Não, Frontini, vamos aqui de 5 mil no Goianão, a hora que for para a Série B, 15. eu te pago os 15 do ano passado. Foi assim, André. Aí não dá. Então você tem que partir pelo menos do ponto onde mas estava. Não dá para você retroceder para tentar aumentar depois. Quantos atacantes o Vila contratou? Evidente que foi errado. Evidente que foi errado. Era melhor ter pago os 25 que ele pediu o ano inteiro.
Compensa? Agora, Compensa, Jean, contratar nesse momento? Duas coisas. A primeira que o Boquita estreou contra a Portuguesa, jogou alguns minutos. Eu falei que tá aí para estrear, nem me lembrei. Precisa jogar ainda, não jogou. Jogou 3 minutos, né? Não jogou, na verdade. Nem pegou na bola. Campo. E compensa. Só tem o Jamie na frente. É o único atacante confiável que o Vila tem. Precisava de um jogador de velocidade para jogar ali do lado, puxando contra-ataques. Um jogador agudo que divida a responsabilidade com o Jamie, com o Xuxa, com o Paulinho, até para dar uma opção diferenciada para o Márcio. Se tivesse, aí é complicado achar um bom lateral esquerdo, investiria também, mas pelo menos esse atacante. O Vila não tem no elenco e para buscar vitórias fora de casa é necessário você ter essa jogada de contra-ataque, essa jogada forte. E o Rony foi um grande atacante do futebol brasileiro. E a posição que ele tem mais dificuldade para contratar é atacante. Façam as contas de quantos atacantes o Vila Nova teve até achar o Jamie. Thiago Silvi, Rafael Oliveira. Não, Rafael Oliveira veio antes. Contratado pelo Rony. Evandro Paulista. Thiago Silvi. Ambos já Evandro Paulista, que o André Isaac gosta muito. Já valorizou a contratação dele e falou, vai jogar muito no Tigrão. Eu achei que ia jogar, porque ele tinha jogado todas lá na Aparecidense. Aí se não tinha jogado todas na Aparecidense. Você se baseou naquele jogo que ele fez um gol no Vila, o Vila caiu e achou que como fosse bom. Não, eu tinha visto outros jogos dele. Continua Atlético e Boa, Paraná e Sampaio Correia. Os dois jogos seguem 0-0, Campeonato Brasileiro Série B. Teve um atacante lá do Guarani de Juazeiro. Que veio agora? Um baixinho lá do Guarani de Juazeiro, logo depois foi embora. Mas era na época do Wanda ainda. Não. Foi o Rony que contratou, ué. Nossa, passou tanto nego ruim que a gente nem lembra dos caras. Ah, não, André, agora eu vou dar uma notícia. O nome da figura era Thiago Furlan. Sim. Esse veio no Goianão. Foi agora. Foi agora? Foi. Nossa, André, você desenterrou. E ó que o Dimba tá lá ainda? O Dimba tá machucado. José Martins, do Jardim América. Achei o 5º gol. O da Tuna Luz, o mais bonito só por causa da queda do jogador. Valeu, brigadão. Pasqueto, o preço amanhã é justo do tamanho do time. Amanhã vai ter uma invasão esmeraldina. Comprei 10 ingressos, 3-1 Verdão, 30 mil esmeraldinos. Rodrigo de Campinas. Será que vai dar os mais de 16 do Vila? Só tinha torcedor do Vila, né? Amanhã vai ter gente do Fluminense. O Vila Novense toma isso como base, para dar uma provocada. Quantos ingressos já foram vendidos para o jogo do Goiás? Roberto, do Parque Oeste. Roberto, eu ouvi uma projeção à tarde de 1.500 ingressos. À tarde, né? Dá uma acelerada amanhã. Né? Isso. Pasqueto, o gol mais bonito foi o do Fabrício. Foi uma pintura, belo gol, que é o do rapaz da Tuna Luso, né? Bilmar Pires, Avenida Oeste, Goiânia. Valeu, garoto. Aqui quem fala é o Daniel Gustavo. Mande um abraço pro meu pai, Alessandro Cabelinho, de Trindade. Vocês são 10. Valeu aí, Daniel. Daniel Gustavo, nome do rapaz do Botafogo que fez o gol é Daniel também, né? Daniel. Um abraço pro Alessandro Cabelinho, de Trindade. Valeu aqui pelo elogio. No próximo bloco, então, o assunto é o Goiás. Goiás que joga amanhã contra o Fluminense no estádio Serra Dourada. De volta com o PUC TV Esportes, mande seu WhatsApp, o nosso número é o 8599.000. Tem que colocar o 62 antes. 628599.000. Primeiro tempo, 30 minutos mais ou menos. Atlético e Boa 0-0. Paraná e Sampaio Correia 0-0. O Jean geralmente tem os melhores momentos aí. Você tá dando pressão, você não tá dando pressão. Primeiro tempo, Copa do Brasil, o ABC vai vencendo o Vasco por 1-0. É mesmo? E o jogo, como é que tá aí, André? Você que tá acompanhando lance a lance. Equilibrado. Não, o Vasco tem que fazer 3 gols agora. Foi 1-1, né? O primeiro. Do jogo do Atlético, Juninho recebe na ponta direita, domina e manda a bomba, mas por cima do gol. Achei que você fosse falar assim, Juninho recebe do lado direito e põe a mão na coxa. Até agora o Atlético está criando as melhores chances da partida. Teve 2 chutes a gol e o Boa teve uma oportunidade perdida por quem? Fernando Caranga. Fernando Caranga, esse rapaz é bom de bola, tem que tomar cuidado com ele. E tem um baixinho no Boa, um tal de Clebson.
Esses dias ele fez um dos gols mais bonitos da rodada, nós rodamos aqui, cabeludinho, bom de bola também. Bom, amanhã no Serra Dourada, o Goiás decide vaga na Copa Sul-Americana. Pega o Fluminense. No primeiro jogo, vitória do Flu, 2-1 no Maracanã. Por isso, uma vitória simples amanhã do Goiás, 1-0, dá a vaga ao Verdão. E Humberto Castro traz as últimas informações. A competição é internacional, a fase é brasileira e a Copa Sul-Americana vive momento de definição para as oitavas de final. O Goiás recebe o Fluminense no Serra Dourada, precisando vencer para se classificar. 1-0 ou 2 gols de diferença, o Esmeraldino avança. E para tentar esta classificação, Ricardo Drubski aproveitou no último treinamento para poupar alguns jogadores, entre eles Eric, Felipe e Valmir Lucas. Quem treina normalmente e pode enfrentar o Fluminense é Ramon. Uma coisa é certa, o Goiás vai encarar esse jogo com muita seriedade, tentando chegar à terceira fase. Nós temos uma maneira de treinar, de uma maneira de jogar, melhor dizendo, que nós estamos treinando. Então, dentro dessa maneira de treinar, nós temos variações para jogar com jogadores com características mais assim ou de outras características. A verdade é que eu não mudei o sistema em momento nenhum até hoje. Eu estou sempre usando o 4-2-3-1. E eu espero que a equipe que entra amanhã entre com aquele volume de jogo do segundo tempo do Fluminense, com o volume de jogo do primeiro tempo do Atlético Paranaense, e com o final do segundo tempo do Atlético Paranaense, do jogo do Atlético Paranaense. Então uma equipe joga ofensiva, com segurança, uma equipe que joga com posse de bola e que realmente busca fazer gol. Esse é que é o mais importante para mim. Eu conversei com o Humberto, o Drubski não antecipou momento algum time. Fato é que ele não tem o Samuel, que não está inscrito, o Bruno Mineiro machucado, o Amaral machucado e o Ramon à disposição. O que você faria? Igual aquela música do Paulinho Mosca, né? O que você faria se o mundo acabasse nesse dia? Se o mundo fosse acabar, o que você faria? Abria a porta do hospício, se trancava na delegacia. Em relação ao meio campo do Goiás, eu voltaria com o Ramon. Jogador que dá estabilidade, acostumado a jogar pelo time do Verde, né? Mas manter a tranquilidade, né? Vencer para o Goiás não tem sido tão simples como o Humberto falou na matéria, né? Uma simples vitória. O problema é que pro Verdão nos últimos jogos, vencer não é tão simples assim. Olha o Eric aí. O cara, né? O menino da moda me ligaram hoje para me falar um negócio. Não é momento, mas já que me ligaram e me lembraram, eu vou falar. Você sabe quem que é o empresário do Eric? Ou pelo menos era, né? O Rony? O Rony. É o Rony? Você acha que era ou é ainda? Mas não sei. A empresa R7 está funcionando ainda, viu? Parece que mudou só a sigla, né? É. Parece que é CA7, um negócio CA7? assim. É, mudou. Tá, mas agora, assim, eu tenho muitas informações. Já demos a nossa. Eu tenho informações que o Rony não deixou de ser empresário. Tá bom, não vamos falar disso mais não, né? Porque se lá no Vila Nova não tomam atitude, não é nós aqui que vamos tomar. Se pra ele está normal. Aliás, as pessoas esquecem, o Vila venceu 3 jogos, já virou 1000 maravilhas, mas o assunto aqui é o Goiás. Vamos tentar escalar esse time, moçada? Vamos lá. Renan. Thiago Mendes. Ou Valmir Lucas? Thiago Mendes, né? Thiago Mendes. Na ala direita. Na direita. Isso. É a opção mesmo. Felipe Macedo. Felipe Macedo. Jackson e Léo Veloso. Foi o que jogou. Sim. E o Felipe Macedo, você sabia que é irmão do Gabriel, o zagueiro do Vila? Ah, é? É. E só agora você está contando isso pra nós? É porque eu só fiquei sabendo ontem. Felipe Pitbull, vamos chamar de Felipe Pitbull, melhor, né? É Felipe Macedo mesmo, rapaz, tá jogando bem assim, tá bom. No meio campo, um volante ali, Davi, Ramon, Murilo. Quem jogou na última foi o Valmir Lucas, né? Thiago Mendes. Na frente, esquerdinha e Eric. Eric, né? Esquerdinha e Eric. Esse time nosso ficou com 10. Não, Colocamos o Valmir Lucas. Ficou Valmir Lucas, Davi. Tá certo. Ramon. Valmir Lucas, Davi, Ramon e Murilo. Esquerdinha mais na frente com o Eric.
Esse time nosso ficou bom, ué. Não, ele tá competitivo. Bom, dentro das possibilidades. É o time que tá competitivo, que tem alternativas de jogada, que tá aprendendo a jogar junto, que tá ganhando entrosamento, que tem condições, sim, de se classificar em cima do Fluminense. Menino Amaralzinho tem condição para quando? Menino Amaral, menino Luzmar, ainda não tem condições. Faz falta demais, né? O Amaral faz. Demais da conta, mas muita falta mesmo. E esse é o Goiás. O Fluminense vem com o que ele tem de melhor, porque ele tem muitos caras machucados, né? O goleiro que vai jogar amanhã é o Felipe, é o terceiro goleiro. Bruno... Não é aquele que... Não, aquele foi expulso lá. Falhou. Aquele foi expulso, o Clever. Felipe, Bruno, vou tentar lembrar de cabeça, Elivelton, Henrique e o Chiquinho. O Valência não joga, aí é Diguinho, Jean, Wagner, Cícero, Conque, Wagner, 5 no Fred. meio e Fred. É o time dos caras. Não é fácil não, bichão. E o Fluminense ganha dentro, ganha fora. Será que a torcida vai fazer farra pro Tufão? Torcida do Goiás? Ele vai ficar no banco, né? Tufão. Será que se ele fizer um gol no Goiás ele vai comemorar? Tem que comemorar, o Fluminense é que paga o salário dele. Mas não deve comemorar, porque jogador Claro de que futebol não pensa como nós pensamos. Não tem essa Sabe o que ele vai categoria fazer? internacional. Vai deitar e rolar. A última vez que ele falou isso, ele perdeu e feio. Aqui mensagens. Sou torcedor do Goiás, amanhã vamos classificar, mas pelos desfalques do Flu, é a realidade. Branco, Vera Cruz. O Rony é empresário do Eric, sim, conheço o cara. Olha aí o que nós vamos arrumar. Não era essa a intenção. Boa noite a todos. Na minha opinião, não deveria ter julgamento. O gol mais bonito é o da Tuna Luso, sem dúvidas. Só porque a Tuna é um time pequeno, tem discussão? Um abraço a todos. Sérgio, da Vila Santana. Tive com o pai de um jogador, e falei, e aí, como é que tá o menino? Ele falou, não, o Rony tá arrumando um negócio pra ele. Eu falei, quem? O Rony. O Rony do Vila? É, o Rony. O Rony é empresário dele? É. Mas como? É. Então, fica aquele negócio, né? Tem gente que fala que é, e você chega nele, ele fala que não é, contanto que não entra em conflito de interesse do Vila, né? Um abraço para o Fernando. Não é empresário, ele é padrinho dos caras. Um abraço para o Fernando de Campinas. Ô Fernando, sobre essa pergunta sua aqui, eu não sei te responder. Não conheço esse rapaz direito. E não pretendo conhecer. Boa noite, Pasqueto. Por que a maioria da imprensa de Goiânia gosta de promover os jogos do Vila? Na semana passada, quase todos os programas de esporte, tanto no rádio como os de TV, promoviam o jogo como se fosse uma final de campeonato. Já para o jogo do Goiás, vejo alguns da imprensa só fazendo chacota, falando, será que a torcida do Goiás vai ir os 16 mil que foi no jogo do Vila? Não deixou o nome. Fala aí, André. Você falou para ele Pinheiro? Ué, depois que o Goiás colocou 1.500 pagantes no jogo da Série A contra o Atlético Paranaense, a gente espera, é isso mesmo, Será que a torcida do Goiás vai nesse jogo do Fluminense? O Goiás, contra o Inter não foi, né, André? Contra o Cruzeiro não foi. Foi. Não foi. E a torcida do Goiás já não estava indo quando o time estava na 7ª, 6ª colocação do campeonato. Mas amanhã vale vaga. Amanhã vale vaga, mas... E é R$5 com a camisa. E quando o time estava bem, não ia. O Goiás tem a 3ª pior média de público do Campeonato Brasileiro. A média de público do Goiás é pau a pau com a do Vila. Só que o Goiás disputa a Série A e o Vila é lanterna da Série B desde que começou o campeonato. É isso aí. 8h07, vamos para o último bloco e daqui a pouquinho, detalhes finais do programa, vamos acompanhar um pouco mais o Atlético, tem mais mensagens, fique aí. André Isaac, você falou que com 30 minutos de jogo, o Caramelo foi substituído pelo Pedro Bambu no Atlético. Deu uma de Messi. Saiu driblando todo mundo, fez um gol? Não, passou mal no gramado. Você tá brincando. Deu um peristaltismo reverso. Foi, deu um refluxo nele lá. Problema de estômago? No gramado do Serra Dourada. Pra não falar aquela palavra que começa com V, tem O-M-I-T-O, né? Porque o povo tá na hora do jantar. Tá jantando. 0x0. 0x0 ainda? Isso. E o outro jogo, 0x0 também, né? O outro jogo... Paraná e Sampaio Correia. Paraná e Sampaio Correia, 0x0. Vê o Vasco aí, o ABC. O ABC tá ganhando de 1x0 do Vasco na Arena das Dunas. Tá passando o ABC, né? Tá passando o ABC porque no primeiro jogo empatou em 1x1. 1x1 em São Januário. Moçada da produção, pode separar já o gol do rapaz da Tuna Luso, viu? Foi o que ganhou, daqui a pouquinho a gente repete. Gol do Fabrício da Tuna Luso. Será que o Atlético ganha hoje? Eduardo, mande um abraço para minha mulher, o nome dela é Clenice. Clenice, tudo de bom para você.
Sei não, viu? Parece que tá embaçado. Mas eu vou de Atlético 1-0. Gol no Tomara. segundo tempo. Deus te ouça. Uai, eu acho que vem aí a tríplice coroa do Cruzeiro. Cruzeiro que tá enjeitando dinheiro pro lado do vento, né? Pasqueto, se confirmar a eliminação do Icasa, acho que as chances do Vila escapar melhoram. João Miguel, melhoram, ué. Melhora, claro que sim. É um a menos na briga e um a menos na briga. Um já vai estar rebaixado. Sem dúvida. Agora, a questão do Cruzeiro é porque os jogadores estão indo para a seleção, né? Vão ficar mais caros. Espera jogar, ué. Calma, né? Não, e essa do Icasa é um absurdo. A CBF reconhece que o jogador do Figueirense estava irregular. O Icasa não... O STJD que você entendeu? O que você entendeu? Não, prossiga, para depois o Icasa foi entrar na Justiça Desportiva, não aceitaram o protesto dele. Aí ele procurou a Justiça Comum. E esse negócio do Corinthians, do Petros hoje? Nem todos os órgãos de imprensa deram ênfase. O que aconteceu? Ele jogou dia 1º de agosto, o contrato dele foi registrado dia 2 de agosto, que era um sábado que não tinha expediente. Não tinha contrato. Ele jogou sem contrato. Está sem contrato até hoje, segundo o entendimento de alguns. E aí o Corinthians pode perder um monte de pontos, sair da Copa do Brasil. Você acha que vai acontecer alguma coisa com o Corinthians? Acho que não vai não, porque ele saiu no bid, está regularizado, o contrato dele está registrado. Os caras do Brasília também saíram no bid. E o Brasília perdeu. A prorrogação dele saiu no bid também. Não, saiu depois do jogo. E o contrato do rapaz, ele jogou um dia, o contrato dele saiu no outro dia, que nem tinha expediente. Não é igual, não? Então, você acha que vai acontecer alguma coisa com o Corinthians? Pergunta pra mim. Não vai. KKKKK. Que conversa pra agora, isso aqui é um absurdo, é a situação do Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba perdeu o mando de campo. Perdeu. Aí um vereador entrou na justiça e determinou que o time fosse jogar lá. O Botafogo não queria jogar, pediu orientação para a CBF. A CBF, entra lá que nós vamos entrar com um recurso, pode jogar. CBF autorizou eles jogarem no estádio lá que ele determinava. Aí a CBF foi e denunciou o Botafogo da Paraíba. Mãe amiga essa CBF, André Isaac. Olá, parabéns pelo programa, Pasqueto. Estamos todos ligados. Mande um alô para nós. Anderson, Joanice e Gleiciele. Olha pra gente aí quanto é que tá o Atlético. Meu Goiás vai mostrar quem manda no Serra. É isso aí, expectativa de grande público. Aguinaldo Vieira, de Itaberaí. Pasqueto, peguei agora. Corinthians vai perder pontos por colocar Petros irregular. O Goiás ganha os pontos? Não, o Corinthians só perde. Só perde. Ninguém ganha. Antes era assim, agora não tem isso mais. Pasqueto, o técnico do Goiás tem que desistir dos laterais de origem. O que o André e o Jean acham dessa escalação para amanhã? Renan, Thiago Mendes, Jackson, Felipe Macedo e Esquerdinha. Davi, Valmir Lucas, Ramon, Eric e Assuério. Faltou um jogador aqui? Faltou um, viu, irmãozinho? Leonardo Augusto. Duro é o Assuério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando um. Então não foi boa a escalação. Faltou. Tô brincando, mas é interessante essa dos laterais aí. Vamos embora? Quanto é que tá aí? 44 minutos, 0-0, Atlético e Boa. De novo eu te passo para você responder as pessoas quando você for para casa. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu!